Olá, irmãos, graça e paz. No vídeo de hoje eu venho trazer uma passagem para vocês aqui do Evangelho de Mateus, capítulo 13, dos versículos 24 ao versículo 30. É a passagem do joio e do trigo. Vamos refletir nessa passagem para que consigamos, pelo Espírito Santo, pela vontade de Deus, chegarmos a um entendimento aqui dessa palavra, dessa passagem. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 13, versículo 24. Jesus contou outra parábola à multidão. O reino do céu é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Uma noite, quando todos dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo. Veja, um homem bom semeou o trigo. Aí veio o inimigo dele à noite e semeou o joio no meio do trigo. E foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados procuraram o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que arranquemos o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, vocês arranquem também o trigo. Deixem crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifadores: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois recolham o trigo no meu celeiro. Então, irmãos, veja que isso é uma comparação que Jesus fez com o reino dos céus. O reino, ele fala nos evangelhos aqui que o reino havia chegado a nós, né, quando ele veio. O que é o reino? É fazer a vontade de Deus. Tem vários exemplos nos evangelhos que Jesus ele explica o que é o reino dos céus, aqui na terra já, né? Então, irmãos, o que ele quis dizer com o joio e o trigo? O trigo e o joio são duas plantas muito parecidas, porém o joio ele não se dobra, ele é reto, e o trigo ele se curva. A espiga, eu vou colocar a imagem aí para os irmãos verem a diferença entre o joio e o trigo. E o trigo, a gente sabe tudo o que faz. Já o joio, ele não serve para nada, porque o joio ele é tóxico, o ser humano não pode comer. Ele é tóxico, pode fazer mal. E essa passagem aqui, ela deixa uma incógnita, mas a gente tem que refletir. Quem é o joio e quem é o trigo? E vai estar tudo junto no meio do reino de Deus. São as igrejas. Por quê? Porque ele fala que não vai separar, porque pode sair trigo no meio do joio. Não deixa para o tempo da colheita, ou seja, deixa para o fim das coisas. O trigo é aqueles verdadeiros que estão nas igrejas, que estão fazendo a vontade de Deus e que sabem o que é correto e faz. E o joio é aqueles que estão introduzidos nas igrejas para ter benefícios, querer riqueza, querer fama, luxúria, através da palavra de Deus. E assim, muitas pessoas que querem seguir a Deus e fazer o que é correto, acabam seguindo essas pessoas. Mas essas pessoas que seguem o joio, às vezes são trigo. Por isso Cristo fala, não separe, deixe. Pode deixar. Deixe o joio no meio do trigo para você, tirando o joio, não acabar tirando também o trigo. Ou seja, às vezes você afasta o joio e as pessoas ali se desanimam e acaba também saindo, deixando de fazer a vontade de Deus. Então você entende? O joio e o trigo, quem são? Só que nós temos que saber discernir, irmãos, o que é o joio e o que é o trigo. Como que a gente faz isso? A gente lê a Bíblia. Se a gente lê a Bíblia, a gente vai ver o que é o Espírito de Deus e o que é o Espírito do maligno. Isso é claro aqui na Bíblia. Se você não sabe ler, baixa uma Bíblia no seu celular, uma Bíblia em áudio, que você coloca lá, escolhe o versículo, o capítulo, o livro e ela vai ler para você. E com o Espírito Santo pedindo, fazendo por onde, Deus vai te dar o Espírito Santo para você entender. Então vejam bem, irmãos, o joio e o trigo eles estão juntos no reino de Deus, nas igrejas, na igreja de Cristo. Só que agora no fim dos tempos, Cristo vai fazer a colheita, está muito próximo. E vejam bem, ele vai tirar primeiro o joio. Ele vai tirar primeiro o joio e o trigo vai ficar. No final, depois da grande tribulação, aí ele manda recolher o trigo para o celeiro dele. Mas o joio vai queimar. Entenderam, irmãos? Eu espero que vocês tenham entendido aqui a passagem do joio e do trigo. E permaneçam, irmão, firmes e fortes, porque a gente se sente abatido ultimamente, o nosso espírito muito perturbado.
o mundo está diferente, não tá igual. Não tá igual. Se você tiver qualquer resquíciozinho de discernimento, você vai saber que o mundo está numa fase totalmente diferente do que a gente já viu. Em qualquer momento vai estourar a grande tribulação. Qual a forma? Não sabemos, mas vai. Então fique firme, forte, perseverante na palavra, porque os dias que virão serão sombrios. O fim do mundo não é coisa boa, não vai ser coisa boa, não vai ter nada que muitos pregadores andam aí pregando, evangelho da prosperidade, não. Ele que quer fazer a vontade de Deus vai enfrentar muita coisa ruim, porque o inimigo, ele quer vencer essas pessoas, que elas fraquejem e vão fazer o que é errado, a vontade de Satanás. E aí onde a gente tem que ter discernimento, permanecer firme e forte. Vai ser doído, vai ser doloroso, vai, mas é o que Deus quer. E a vitória vai ser muito melhor do que a passagem que temos que enfrentar. Eu espero que vocês tenham entendido. Não sou muito bom com as palavras, né? Mas se você gostou do vídeo, deixa o like, né? Compartilhe com quem você se importa, para que a obra de Deus atinja mais pessoas. Porque a última hora, nós já estamos vivendo ela. Fique com a paz do Eterno e até o próximo vídeo, se Deus quiser.